Oi, Martim. Continuando, Martim, a nossa aula, então. Ó, agora primeiro eu tentei explicar, tu viu que eu comecei praticamente pelo fim, né? Pelas hibridações, porque eu acho que ali explica muita coisa. A partir da geometria molecular a gente entende muita coisa. E agora também, inclusive, a química orgânica eu gosto primeiro de dar todas as funções para depois explicar isso aí. Porque daí, para depois explicar sobre ponto de fusão, ebulição, solubilidade, as propriedades, não é? Porque daí você pode comparar melhor. Mas eu acho que vai dar para entender. Então, assim, ó, primeiro, interações intermoleculares, quer dizer, entre as moléculas. Mas antes eu tenho que reviver contigo, lá do primeiro ano, que nós vimos as ligações químicas. O que eram as ligações químicas? Eram ligações interatômicas, era entre os átomos. Então, por exemplo, no sal de cozinha, o sódio, Na, se liga com o cloro, são dois átomos que se aproximam. Eles se aproximam por diferença grande de eletronegatividade, não é? E é um metal e outro não metal. Eles se grudam e eles formam uma ligação muito forte, porque eles são com polaridades muito diferentes. E é tão forte essa ligação, porque ela não se dá a nível de orbital, não é isso que nem nós vimos no carbono, né? Na molecular, é uma ligação iônica, é entre íons Na e íons Cl, né? Um positivo e um negativo. E é tão forte que eles formam retículos cristalinos. É como se fossem nozinhos amarrando um no outro, de tão forte que é. Como a ligação é muito forte, muito polarizada, o ponto de ebulição, fusão e ebulição, é muito alto e esses compostos são todos sólidos, de tão forte que é a interação entre um átomo e outro. Aqui nós vamos ver interações intermoleculares, então não é mais entre o átomo, a ligação já está pronta, a molécula está feita. Então é entre uma molécula e outra molécula, intermolecular, não é? Quando está se formando a molécula, a ligação é interatômica, entre os átomos. Agora a molécula está pronta, é uma ligação de uma molécula com outra para formar uma substância. Então, por exemplo, a água, na ligação interatômica, na ligação química, o hidrogênio se ligou com os oxigênios. Aliás, desculpa, os hidrogênios se ligaram com o oxigênio para formar a molécula H2O. Agora, a substância, a água, é um H2O que se liga com outro milhares de vezes para formar a substância. Então, aí se dão as ligações intermoleculares para formar substâncias, né? Então, aqui, ó, se for uma substância, uma molécula apolar, por isso a importância da geometria, para ver a polaridade e para ver a interação intermolecular. Então, a geometria é que te diz se é polar, porque daí a gente vai ver se tem resultante ou não tem, tá? Se for iônica, não precisa nada disso, é sempre polar, não é? Mas se for molecular, tem que fazer geometria e ver a polaridade. Se lá no primeiro ano a gente vê isso, tem tudo isso lá. Então, se a molécula for apolar, a interação é de polo instantâneo, de polo induzido. E é bem fraquinha, porque como não tem polaridade, qualquer temperatura mais alta, qualquer atrito, separa essa molécula da outra. É fácil separar. Então, o ponto de fusão e ebulição vai ser bem baixinho, porque é fácil separar uma da outra, certo? Porque o que é essa mudança de estado físico? Por exemplo, a água é do estado líquido. Por que ela fica no estado de vapor? Porque rompe a ligação entre um H2O e outro H2O. Aí muda o estado físico, certo? Então, para o ponto de ebulição ser baixo, essa força que atrai uma molécula na outra tem que ser forte, tem que ser intensa. Se for de polo instantâneo, de polo induzido, que é o que acontece nas apolares, o ponto de ebulição vai ser fraquinho, vai ser baixinho, porque é fácil romper essas ligações. Se a molécula for polarizada, é de polo ou de polo permanente. Já é mais forte um pouquinho essa ligação, que liga uma molécula na outra. Então, o ponto de fusão e ebulição vai ser mais alto. E se for ligação de hidrogênio, que é quando o hidrogênio se liga com um desses três, né, é H-FON, aí se chama ligação de hidrogênio e o ponto de ebulição vai ser bem alto, porque essa é a mais intensa força dentro das moléculas, dentro das ligações moleculares.
covalentes ou moleculares. Percebe que aqui o hidrogênio, a eletronegatividade é 2,1, lá daquele HFONCL pH, lembra? 2,1. Este, o flúor, é o mais forte de todos, é 4. Depois é 3,5 e depois 3. Então, na verdade, nós estamos aqui com a menor eletronegatividade ligada às 3 maiores eletronegatividades da tabela, né? Os compostos covalentes. Então, são mais intensas, essa força aqui é a mais intensa de todas. Essa aqui é a mais fraquinha, essa aqui é intermediária, essa aqui é a mais forte, e são só essas 3 as forças intermoleculares. Sobre a solubilidade, é assim, semelhante dissolve semelhante. Então, se um composto, sua molécula, a gente sempre fala de molécula aqui, né? Se a molécula é polar, ela dissolve outra polar. E uma molécula apolar dissolve outra apolar. O ponto de fusão e ebulição, então, aquilo que eu disse, ó, os compostos apolares têm menor ponto de ebulição, porque é fácil separar uma molécula da outra. Com uma temperatura mais baixa, elas já se separam. Então, o ponto de ebulição das apolares é menor, é mais baixo. O ponto de ebulição das moléculas apolares em relação às polarizadas, principalmente as que têm ligação de hidrogênio. E aqui, ó, quanto maior for a cadeia, maior o ponto de ebulição. Isso eu vou explicar de novo ali. E a densidade? Os compostos apolares são menos densos. Eu coloquei isso aqui para explicar sobre, por exemplo, esse derramamento de petróleo que tem, né, no mar. Então, por que fica em cima? Porque a gente sabe que a água é polar, até porque ela tem ponto de hidrogênio, a forma da água é H2O ou HOH. OH, ó, é o hidrogênio ligado com O, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, a água é polarizada e os compostos derivados do petróleo são todos apolares, porque só tem carbono, 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 né? Então, eles vão ficar em cima. Sempre vão ficar em cima. Os apolares, ó, são menos densos e os polares mais densos. Até porque a água tem sal, né, gente? Na água, gente, não, Martim. Então, NaCl é um composto iônico altamente polarizado. Então, faz com que tanto água quanto água salgada, então, muito polarizada, fica embaixo e o óleo do petróleo, né, fica em cima, porque é apolar, então, menos denso, certo? Bom, aqui tem uma coisa que tu vai estudar 18 vezes, que são as funções, tá? Por enquanto, vocês estão estudando hidrocarbonetos, que é só carbono, 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 carbono na cadeia. Mas isso vai mudar, tá? Vai mudar, vai aparecer OH, vai aparecer só o O, e aí vai mudar a função. Mas, por enquanto, mesma função, ó. Então, aqui eu peguei o propano e eu peguei aqui o butano, ó. 2 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3. Mesma função. Nesses dois aqui que tem a mesma função, ó. Essa cadeia tem 3 carbonos, tem menos 42 graus Celsius, né, de ponto de ebulição. Este aqui tem 4, ó, só para te ver. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Sabe que menos 42 é menor que menos 1, né? Então, quanto maior for a cadeia, maior o ponto de ebulição quando a gente tem a mesma estrutura, a mesma função. Esses outros dois, ó, são outra função, é a função álcool. Aqui era a função hidrocarboneto. Então, também a mesma sequência, ó. Se eu tenho um carbono só na cadeia, ó, é 65 graus Celsius o ponto de ebulição. Este aqui, que é o álcool comum, esse álcool que a gente conhece, o etílico, né? Ó, já aumentou, 78. Por quê? Porque aumentou a cadeia, aumentou o número de carbonos, ou aumentou a cadeia carbônica, tá? Então, quanto maior a cadeia, dentro da mesma função, isso aqui é a mesma função de carboneto, isso aqui é a mesma função álcool. Quanto maior, na mesma função, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Quando as funções forem diferentes, que é que vocês vão ver depois. Então, o que é isso, função diferente? Aí vai mudar a interação intermolecular. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha tudo apolar, e aí eu comparava só o tamanho. Aqui eu tenho ponto de hidrogênio, mas tenho nos dois compostos ponto de hidrogênio, a mesma interação. Então, eu só olho a cadeia. Quando as funções forem diferentes, vai mudar o tipo de interação. Então, aí eu tenho que ver, ó, essa aqui eu tenho ligação de hidrogênio, ó, o O ligado com H. Qual é a temperatura? 78, porque o que eu disse? Que quando tem ligação de hidrogênio, ela é a mais forte das moleculares.
E aqui, ó, eu tenho um O. Então, não é preciso fazer toda a geometria dos compostos orgânicos, porque seria muito complicado. Ia perder muito tempo também. Então, olha só, se eu tenho um O aqui, isso me diz que a molécula está com polos, porque não é só carbono, 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 tá? Então, essa molécula aqui tem uma certa polaridade entre esses carbono e esse oxigênio, ó. Então, eu digo que ela é polar, então ela tem provavelmente DD. E essa aqui, o que que tem? Tem ligação de hidrogênio. E olha o ponto de ebulição. O DD é fraquinho, ó, é menos 25. A ligação de hidrogênio é altíssima, ó, 78 graus, certo? E se eu pegar um composto apolar, ó, que é o DD, menor ainda o ponto de ebulição, certo? Então, eu fiz uma regrinha assim, ó. Quando for mesma função, quer dizer, os compostos forem parecidos, ó, o que que a gente diz? Que quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Se for a mesma função, eu só cuido do tamanho da cadeia. Se for funções diferentes, para ficar mais fácil para ti, essas funções diferentes são quando apresentam as interações diferentes. Aqui, ó, a interação era a mesma, né? Tá? Agora, quando eu tenho que comparar interações diferentes, ó, o que que eu digo? Que quanto mais forte for a interação, maior o ponto de fusão e ebulição. Então, assim, ó, o apolar é menor que polar, é menor que a ligação de hidrogênio e menor que o composto iônico, que é o maior de todos, certo? Ou eu posso dizer que o DD, que é dipolo instantâneo dipolo induzido, é menor que o DD, que é dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que é menor que a ligação de hidrogênio, que é a ligação do hidrogênio com o fluorooxigênio ou nitrogênio, e que é menor que os compostos iônicos, que é sempre metal com não metal, certo? Então, resumindo assim, ó, os compostos derivados do petróleo, eles são apolares, porque só tem carbono, carbono, carbono. Quando vocês estudarem as outras funções, vocês vão ter que ver as interações intermoleculares. Então, vocês vão ver quem é que é apolar. É quem tem só carbono, carbono, carbono. Quem tem um átomo diferente de carbono na cadeia é DD, é polar. E quem tem ligação de hidrogênio, que é a principal, né? E vai ter muito na química orgânica, que é quando a gente tem o hidrogênio ligado com O, F, o hidrogênio ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, aí é fortuna, é ponto de hidrogênio que só perde para as ligações iônicas. E quanto maior for essa polaridade, essa força intermolecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Então dá para dizer assim que os derivados do petróleo, todos têm ponto de ebulição muito baixo, só vai aumentando conforme o número de carbonos da cadeia, mas mesmo assim são baixos. Que as outras funções que apresentarem compostos diferentes de carbono vai ter um ponto de ebulição um pouquinho mais alto, e quando tem ligação de hidrogênio vai ser mais altão. E vocês vão ter compostos iônicos dentro da orgânica também, e aí vai ser mais alto o ponto de ebulição, tá? Só para terminar aqui, ó, por que o álcool, que é essa fórmula aqui, ele se dissolve bem tanto na água quanto na gasolina? A gasolina só tem carbono. CH3, CH2, 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 né? CH3, só tem carbono na gasolina, ela é derivada do petróleo. E como é que ela se dissolve bem no álcool? Porque ele tem essa parte aqui apolar, ó, essa parte dos carbonos. E por que a água também se dissolve bem no álcool? Porque a água é HOH, ponte de hidrogênio, né? E aqui também ponte de hidrogênio, ó. Então, essa ponta do álcool aqui se liga super bem na água, tá? Ligação de hidrogênio. E aí tu tem bem explicadinho ali ligação de hidrogênio no polígrafo, que essa ligação de hidrogênio é importantíssima porque ela faz o H, ele se liga com o O da outra molécula também. Então, ele é muito intensa essa força intermolecular. Porque além de se ligar na própria molécula, esse O com esse H, ele se liga com o H e o O da outra molécula. Isso fortifica, por isso que o ponto de fusão e ebulição fica alto. Certo? Era isso. Outras coisas a gente faz por WhatsApp. Tchau!